Fala galera, Andrei do Entre Altos e Baixas, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aluguel de ações e agora também o aluguel de fundos imobiliários. Lá no nosso Instagram, se você não segue, siga lá, Entre Altos e Baixas. Em uma enquete há poucos dias atrás eu percebi que 96% do nosso público não aluga as ações e está deixando de ter uma renda extra em relação a isso. Então bora lá pro vídeo, mas antes disso, comenta aqui embaixo se você já aluga suas ações ou se você não aluga, o porquê disso, e se inscreve no canal, toca o sininho e acompanha o vídeo até o final. Então bora para a primeira pergunta, e a principal pergunta é: o que é o aluguel de ações? Então o aluguel de ações consiste em uma operação do mercado de pessoas que desejam operar vendido. Quando tu opera vendido, tu não tem a ação propriamente e tu está apostando na queda daquela operação, né? Então, basicamente, vamos supor que a Itaúsa está a R$11 e tu opera, para te operar vendido, tu vai estar apostando na queda dela, e então tu vai vender as ações que tu não tem, né? Então, vendeu a R$11, quando essa ação chegar, por exemplo, a R$10, você vai recomprar ela, né? E vai estar devolvendo ao proprietário. Então essa é uma das operações que é um dos lados do aluguel de ações. Mas não é o lado que normalmente os investidores de longo prazo vão estar. Pois esse é o lado do tomador. É aquele cara que vai estar tomando as ações de alguém, pois ele não tem e ele está apostando na queda do mercado. No nosso lado, uma forma de rentabilizar a carteira é a gente operar como doador. Então eu tenho minhas ações, eu tenho elas para longo prazo, eu não pretendo vender elas, então eu vou disponibilizar elas para aluguel. E com isso, obviamente, eu vou estar tendo uma rentabilidade extra em cima dessa operação. Então basicamente esse é o aluguel de ações. E por que alguém aluga, né? Por que alguém coloca para alugar e disponibilizar suas ações? Justamente para ter uma rentabilidade de 0,5% a 1% ao ano, aproximadamente em média, extra, né? Sem nenhum tipo de trabalho. Então esse é um dos motivos que tu coloca para se tornar doador das ações. E na outra ponta existe o tomador, que é aquele cara que vai estar fazendo venda descoberta, né? Então ele vai estar operando vendido, apostando na queda do mercado. Então ele vende a 11, por exemplo, recompra a 10 e devolve para o proprietário, né? Então basicamente é isso. Muita gente também pergunta quais são os riscos, né, de fazer essa operação. Então, no nosso lado, que somos os doadores, não existe risco algum, pois é uma operação intermediada pela B3 e aquele cara que vai estar alugando as ações, né, pegando as ações alugadas para vender elas, ele já tem que ter uma garantia. Então, caso o mercado dispare, ele tenha prejuízo, a própria B3 e a corretora vão intermediar e vão estar fazendo o stop dele, né, dessa pessoa, e vão estar devolvendo as ações, né, antes dele ficar sem verba para poder cumprir com as exigências do mercado. Então, no nosso lado como doador, não tem risco algum, pois tu está protegido em relação a esse risco, né, de crédito, e tu só tem a ganhar com isso, né? Então, riscos hoje a gente não tem. Muita gente se preocupa com os direitos, né? Meu direito de proventos, né? Então meus dividendos eu vou estar recebendo. Segue tudo normal. Tu alugou suas ações para alguém, mas esse direito continua sendo teu. Então todos os dividendos vão continuar caindo mensalmente, né? Em relação à questão de votos nas assembleias, esse é um direito que tu não tem, tá? Um outro direito que também é importante salientar é a questão das subscrições. Então, eu tenho aquele papel e a empresa decidiu fazer um follow-on, né, fazer uma subscrição. Tu, como proprietário do papel que tu alugou para alguém, tu vai ter o direito da subscrição, né? Então, esses são os principais detalhes. Então, basicamente, direitos: dividendos eu continuo tendo, voto em assembleia, que para o investidor minoritário acaba não sendo tão importante, né? Esse direito não tem, e a participação nas subscrições, esse direito permanece também. Então, praticamente os direitos aí tu não perde em nada, né? Outra questão muito importante é
E se eu decidir vender essa ação, né? Pô, fui lá, botei ela para alugar, eu aluguei, estou ganhando uma rentabilidade em cima dela, né? Mas eu decidi vender, ela subiu muito o preço e eu decidi vender. O que eu faço? Cada corretora trata isso de uma forma diferente, tá? Mas o padrão é o quê? É você avisar a mesa através do chat, né? Você vai entrar no chat, ó, eu tenho a ação X que está alugada e eu pretendo vender ela. Em 1 ou 2 dias úteis essa ação volta para a tua carteira, né? Encerrado o contrato e tu pode fazer a venda normalmente. Nas corretoras, por exemplo, como a XP, ela faz todo esse processo automático. Então, mesmo tu tendo a ação alugada, você pode ir lá vender ela, que a própria mesa já faz esse meio de campo e já, sem tu precisar entrar em chat, conversar com ninguém, ela já faz isso de forma automática, tá? Mas, na pior das hipóteses, tu precisa entrar no chat, conversar com a mesa e finalizar o teu contrato de aluguel para que essa ação volte para tua carteira e tu possa vender ela, tá? Então, essa na Clear e na Rico funciona assim, em diversas corretoras é esse padrão, e na XP já é um formato mais automático, né, que não envolve tanto essa operação aí. Uma outra pergunta é, quanto rende, né, esse aluguel? E isso varia muito em relação à oferta e à demanda. A gente vai estar vendo como a gente pode consultar isso antes de fazer a operação, mas normalmente o que as pessoas fazem é colocar toda a carteira dela para aluguel e as carteiras que tiver, as ações que tiverem demanda, ou os fundos imobiliários que tiverem demanda, elas vão sendo alugadas, né? Quando é alugada, ela sai da tua carteira, ela fica lá em custódia no SEI, né, que permanece. Na tua carteira ela vai estar lá posicionada na custódia remunerada e ela fica já em posse do tomador, né? Então, basicamente é isso. Então, uma outra pergunta muito importante é quanto rende essa ação ou esse fundo imobiliário que está alugado. Cada ação, cada fundo imobiliário tem esse valor individual, né? Então, se uma ação como a Cogna tem uma especulação e uma oscilação muito grande, ela provavelmente vai ter um valor muito maior na taxa para quem vai tomar e também na taxa para quem vai estar doando. Uma ação que tem uma variação muito menor, não oscila tanto, por exemplo, uma Vivo, né? Ela vai ter uma taxa bem menor de aluguel. Tá? Então tem ações que pagam lá 6% ao ano, 10% ao ano, como tem ações que pagam 0,01% ao ano, que é quase nada, né? Então, na média, a expectativa é buscar em torno disso, 0,5% a 1% extra na carteira. Então, bora lá. Agora, outra pergunta muito importante é como que a gente faz para disponibilizar a carteira ou disponibilizar um ativo apenas para aluguel. Então, a gente vai ver isso na prática agora. Então, pessoal, uma das dúvidas principais é quanto vai render cada uma das ações. Como eu falei, elas vão ter uma variação muito grande de um papel para o outro e a gente consegue ver isso tanto lá na B3, e eu vou estar colocando um link aqui na descrição do vídeo, onde tu pode ver todas as ações e fundos imobiliários que estão alugados no momento e quais são as taxas que estão sendo pagas, mas também a gente pode ver de uma forma muito simples, que é aqui no Status Invest. Quando a gente vem aqui e pesquisa o papel, a gente consegue ver aqui embaixo o aluguel e quanto que está pagando em média. O doador está pagando em média, está recebendo em média 0,08% ao ano, essa é a média, mas tem a mínima que é 0,01% e a máxima 0,50%, que é 0,5% ao ano. E o tomador, da mesma forma, nesse caso está igual. Vamos analisar uma outra ação que tem uma oscilação maior, como é o caso da Cogna. Então, certamente ela vai estar pagando valores muito melhores aí no aluguel. 7,02 é a média que o tomador paga e 7,02 é a média que o doador recebe, né, com uma máxima de 10,32. Inclusive, as minhas ações de Cogna estavam alugadas a 9,6% ao ano, ficaram um bom tempo alugadas, né? Vale ressaltar que muitas vezes essas ações elas são alugadas e elas permanecem alugadas durante 2, 3, 10, 15 dias. Aí, quando é finalizada a operação, automaticamente tu já recebe esse valor na tua carteira e também já é descontado o imposto de renda, né? E isso vai sair na tua declaração anual, quando tu tirar o teu informativo da corretora, já vai ter lá quanto tu recebeu de aluguel e o teu imposto também já vai estar lá retido, já vai estar pago, tu não vai ter que pagar nada além disso no imposto de renda. Beleza? Então vamos lá.
Outra pergunta, e a principal agora, como eu disponibilizo as minhas ações para aluguel? Bora para a prática então e vamos ver como é que a gente faz para disponibilizar as ações e fundos imobiliários na XP, na Rico e na Clear. Então, vamos lá. Primeiro aqui dentro da XP eu consigo verificar e ter acesso às ações que estão em custódia remunerada no momento, né? Então aqui eu consigo ver que eu tenho Cogna, Cielo, a STET 11, a Sync, a Vivo, que estão nesse momento em posse de algum outro tomador, né? E essas aqui são as ações que agora estão me trazendo alguma rentabilidade. Então, como é que eu faço para disponibilizar elas? Primeiro aqui em renda variável, eu vou vir aqui em custódia remunerada e eu vou ativar o contrato de custódia remunerada, tá? No meu caso que já está ativo, né? Então, no teu caso que seria só vir aqui e ativar, né, a contratação da custódia remunerada. E aí a XP faz esse intermédio todo automático aí, né, como eu falei anteriormente. E se eu quiser também ver quais são os contratos, quanto que esses contratos me renderam, eu consigo vir aqui em aluguel de ações e eu consigo verificar os contratos que foram finalizados aqui, né? Então a gente consegue ver qual a rentabilidade desses contratos, né? E eu consigo ver qual foi o lançamento, qual foi o valor financeiro, né? Quanto que isso me gerou, né? De remuneração na prática, né? Então qual foi a taxa que essas ações realmente me trouxeram, né? Então a gente consegue ver aí uma média de 0,2, 0,3, 1%, deve estar dando na média lá uns 0,5 das que estão sendo alugadas aí. Então, bora lá. Parece que é pouquinho, mas isso já vai pagar diversas outras taxas, vai pagar daqui a pouco um imposto, outro que vai com certeza complementar. E se não tiver esse tipo de rentabilidade, tu tá perdendo, pois a carteira tá ali parada e o importante é a gente conseguir extrair dessa nossa carteira e colocar um dinheiro a mais no bolso. Beleza? Na Clear e na Rico o processo é um pouquinho diferente. A gente vem aqui, vai ter um formulário, esse formulário eu vou deixar aqui o link na descrição. É só tu clicar no link, tu vai cair nessa página para disponibilizar a tua carteira, e ela é muito parecida aqui o link da Rico, né? São bem parecidos. Ou tu pode fazer até lá pela mesa de operações através do chat. Mas aqui através do formulário não tem erro, é bem fácil, bem tranquilo. E bora lá. Então, entre altas e baixas, aí o código do cliente, vou ter que pegar lá na corretora, o código vai ficar aqui em cima, aqui, né? Então eu vou colocar qualquer código aqui. Aí o CPF, também vamos colocar um código, um CPF qualquer aqui. Aí aqui, eu desejo disponibilizar toda a carteira de ações a mercado, e aqui funciona assim, se eu definir que sim, eu vou estar automaticamente sendo gerido pelo mercado, né? E se no momento alguém tá querendo alugar uma ação da Itaúsa e eu tenho as ações, aqui ele vai colocar lá e vai pagar o valor do mercado. Ou eu tenho a opção de dizer que eu não quero disponibilizar a mercado, e eu vou colocar aqui, eu só disponibilizo, por exemplo, o Itaúsa se for a 1%. Então, pode ser que alguém alugue, pode ser que ninguém vai alugar. Então, se tu quer ter isso automaticamente e tu quer ter a carteira mais vezes alugadas, as tuas ações e os teus fundos imobiliários, aqui é legal tu colocar que sim, que tu quer disponibilizar elas a mercado. Depois, você deseja disponibilizar todos os seus fundos imobiliários a mercado? Mesma coisa. Sim, e bora lá. E aqui eu vou estar enviando o formulário, né? Tá enviando e a solicitação foi enviada, né? E aqui entra aquela situação, como eu falei, tanto na Rico como na Clear, se tu decidir vender as tuas ações ou teus fundos imobiliários, tu precisa um dia útil antes estar avisando a mesa de operações através do chat que ela vai estar vai estar encerrando o contrato, no dia seguinte a ação já vai estar de volta na tua carteira e aí sim tu pode fazer a venda. Tá? É assim que funciona na maioria das corretoras. Lá na XP, como a gente viu, é um formato um pouco mais automatizado. Óbvio que a corretora cobra por isso, cobra uma comissão da operação. Então, todas as corretoras ganham em cima dessa operação, mas
todas elas ganham somente se tu fizer alguma operação, né? Se tu não fizer nada, tu não vai ter custo algum. Então no vídeo aqui a gente viu como faz para alugar as ações, como faz para alugar os fundos imobiliários e tirou algumas dúvidas principais aí do mercado. Então espero que tenha contribuído. Mais uma vez, se você gostou, compartilhe o vídeo, nos siga nas mídias sociais e bora investir! Valeu, galera!